Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com a promotora de justiça, doutora Dulce Helena de Freitas Franco. Doutora Dulce atua na área da violência doméstica e o Ministério Público, junto com outras instituições, estão fazendo um movimento, uma campanha em defesa das mulheres. E esse assunto que foi tão abraçado pela mídia nos últimos dias, né? A violência contra as mulheres. E tem a campanha Mexeu com uma, mexeu com todas. E as instituições do Acre estão abraçando essa campanha, esse movimento, para conscientizar a sociedade a respeito desse tema, desse assunto, para quebrar o silêncio. A gente vai falar disso já já com a doutora Dulce. Deixa eu antes falar aqui da Copserge, abraçar os amigos da Copserge, que é uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, dando a todos oportunidade de ter uma vida digna, com trabalho, renda, capacitação e a chance de realizar sonhos. A Copserge recebeu o Prêmio Qualidade Brasil, um selo que reconhece o nível de excelência na prestação de serviços. A Copserge é hoje a maior cooperativa do Acre, presente em vários municípios, fornecendo mão de obra para o poder público e empresas privadas, sempre pensando no bem-estar de seus cooperados. Copserge, 17 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, doutora Dulce, por favor, venha para cá. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, esse assunto, como eu já citei, foi muito explorado nesses últimos dias em função de episódios que aconteceram envolvendo pessoas famosas, né, gente da mídia, gente das artes, enfim. Mas, doutora Dulce, eu quero começar a partir de um princípio que, às vezes, é difícil da gente identificar. Por exemplo, o limite aonde sai de um simples elogio no ambiente de trabalho a um colega e passa a ser assédio a uma mulher. Como que diferencia uma coisa da outra? É muito complicado e muito sutil isso. Hoje nós, no início dessa campanha do Ministério Público, juntamente com as demais entidades, com o apoio da ajuda também da Secretaria Estadual de Políticas Públicas, da Mulher, Concita Maia, do apoio também da Lidiane, Secretaria Municipal de Mulheres, enfim. Até que exibimos o curta da Paula Sacheta, que foi mais ou menos de 40 a 50 minutos, onde ela tinha um estúdio van que percorreu as ruas de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós vimos isso claramente. Inclusive, teve um relato de uma das vítimas que ela fala que ao voltar do trabalho, ela percorria a Rebouças e ela sentia esses olhares machistas, né? Nos homens. Ela passava, uma mulher até muito bonita, passava e eles ficavam olhavam para ela, mexiam, e ela passou, a partir daí ela começou a mudar a rotina dela. Ela se sentiu incomodada com esses olhares, esses assobios que os homens faziam com ela. E ela mudou a rotina dela, ela começou a usar roupas largas, camisas largas. E isso mexeu muito com ela, que a partir daí ela já não era mais aquela mesma pessoa. Quer dizer, é uma coisa muito sutil. A gente falou do ambiente de trabalho, mas que não está restrito ao ambiente de trabalho. Quer dizer, a própria mulher sabe identificar, eu acredito, no fundo, às vezes teme reagir, mas sabe quando a coisa é maldosa. Sim, quando incomoda, inclusive mudando até a rotina dela, os vestimentos. E ela falou que agora ela já não consegue usar umas roupas mais coladas, mais justas. Ela mudou o estilo de roupa dela, só usa roupa larga em virtude desse assédio masculino. E no caso que a senhora atua na área da violência doméstica, como é que é o comportamento dessas pessoas, né? Por que a sociedade ainda tolera tanto esse tipo de comportamento machista de quem agride as mulheres, de quem assedia? Nós falamos que os agressores da violência doméstica, eles são tragicamente democráticos, né? E, por exemplo, o bom pagador, o bom, o que frequenta a igreja, o que paga as suas dívidas, ele é, em tese, um agressor. E por isso a dificuldade da sociedade
em vê-lo como um agressor. A violência psicológica, para mim, é uma das piores, porque enquanto ele está naquela violência psicológica, a sociedade e a própria vítima ainda não consegue visualizar que ele está sendo um agressor. A partir do momento que ele começa aquelas primeiras agressões, é que então a sociedade, o vizinho, que começa a vê-lo como o agressor. Aquele que frequenta a igreja, o bom companheiro de trabalho. E assim, quando ele começa a agredir a vítima, começa a lesioná-la, quebrar um braço da vítima, é que então a sociedade fala, nossa, aquele é meu bom colega de trabalho. Aquele que frequenta a igreja fala assim, nossa, realmente ele é um agressor. Ele agride a esposa, ele agride a namorada. Aí sim, quando começam esses primeiros atos, é que a sociedade vislumbra nele o agressor da vítima. É uma coisa que chega a ser cultural, né? Quer dizer, isso se formou ao longo de gerações. Nesse comportamento opressor para com as mulheres, muitas vezes é tido como normal, né? Infelizmente, nós vivemos uma sociedade machista, racista, homofóbica e preconceituosa. E é com essas discussões, com esses apoios, com esses convênios, com esses movimentos que a gente tenta desfazer essa sociedade machista, enfim, com esses debates, quebrar o silêncio dessas vítimas de violência doméstica, com essas vítimas desses preconceitos, desses assédios. É com isso que a gente vem lutando, né, nesse dia a dia. Mas como a senhora vê o grau de aceitação da sociedade dessa nova postura? Vou pegar um exemplo prático aqui. Na semana passada, a Rede Globo teve um problema lá com um de seus atores, acusado de assédio, e que depois que a coisa repercutiu, que a coisa se tornou pública, ele veio a público, pediu desculpas, fez uma carta. Quer dizer, até que ponto a sociedade entende isso e um episódio envolvendo uma pessoa tão famosa pode contribuir para a mudança de postura de outras pessoas? Sim, nessa campanha, quando a gente fala mexeu com uma, mexeu com todas, mexeu também, claro que o Ministério Público não vai ficar inerte, mexeu com o Ministério Público do Estado, particularmente aqui no Acre, com o Ministério Público do Estado do Acre, nós falamos que nós queremos que isso não aconteça com mais nenhuma. E com casos desses famosos, isso é bom para romper o silêncio, empoderar as mulheres vítimas de violência. E com esses casos, isso mostra que a sociedade ela não está tolerando, não está sendo mais tolerante com esses tipos de violência, com esse tipo de assédio. Então, ela está mudando a sociedade. Vamos falar um pouco dos números, doutora. A senhora deve ter, eu acredito, em linhas gerais, os números aqui no Acre a respeito desse assunto. Sim, os números são alarmantes. Onde eu atuo, que é violência doméstica contra a mulher, na vara de proteção à mulher, nós temos hoje mais ou menos em torno de mais de 4.000 processos a serem julgados. E na Delegacia da Mulher nós temos em torno de 8.000 inquéritos policiais para serem investigados, todos no crimes de contexto de violência doméstica familiar. São crimes contra a mulher. É muita coisa. Há muita reincidência dos Sim, acusados? muita reincidência. Inclusive, nós utilizamos esse termo ali na vara de proteção à mulher nos julgamentos. Vamos marcar um mutirão hoje. Um mutirão normalmente passa 1 dia, 2 dias contra uma vítima e contra um agressor. Passamos, às vezes, um dia inteiro para fazer julgamentos de vários processos contra a mesma vítima e tendo como agressor o marido, ex-namorado, enfim. Doutora Dulcielena de Freitas Franco, é promotora de justiça, atua na área da violência doméstica e aqui nos falando dessa campanha. Eu quero fazer um registro, antes de encerrar, doutora, dessa atividade que aconteceu de manhã, né, que foi muito prestigiada, a exibição de um documentário, curta-metragem, em que aborda esse tema e que, portanto, é um momento muito oportuno para se falar disso. E quero aqui também parabenizar as demais instituições que estão junto com o Ministério Público fazendo esse movimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem alguma outra atividade programada? Sim, essa foi a primeira atividade de muitas outras. A parceria deu muito certo com a Concita, a Lidiane. Nós temos mais 2 eventos pela frente. O segundo evento vai ser o machismo institucional, que eu estou ansiosa, vou tirar umas férias agora, quando eu retornar, já vamos pôr em prática esse projeto e também nós vamos
colocar uma van aqui no centro de Rio Branco, para poder fazer mais ou menos essa experiência, atender as vítimas, escutar o relato dessas vítimas, para escutar a violência que elas sofreram. Isso vai ser bem interessante. Muito bem, conte com a gente para dar sempre visibilidade a esse tema. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Dulce. Vamos fazer um intervalo, o Gazeta Entrevista volta já.